Meu vídeo acabou cortando ali, porque como meus vídeos estão todas na galeria, ele diminui a capacidade aqui da gravação. Então vamos lá. A pesca milagrosa. Aconteceu que, estando ele de pé junto ao lago de Genezaré, a multidão se amontoava junto dele para ouvir a palavra de Deus. E viu 2 barcos que estavam à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado deles e estavam lavando as redes. Subiu um dos barcos, que era de Simão, e o pediu que se afastasse um pouco da terra. E sentou-se e ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: rema mar adentro e lançai vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu, dizendo: Mestre, depois de trabalhar muito durante toda a noite, não pescamos nada, mas porque tu me pedes, lançarei a rede. Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixes, e a rede deles rompia-se. Então fizeram sinais aos companheiros que estavam em outro barco para que viessem ajudá-los. Vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porque o espanto havia se apoderado dele e de todos os que estavam com ele, diante da captura dos peixes que haviam pescado. O mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Deixa de temer, a partir de agora serás pescador de homem. E depois de encostar os barcos na praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse foi o 4º mandamento. Aqui também temos o 5º, citado em Lucas. Jesus Cristo cura um endemoniado. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado os ensinava. E ficavam admirados do seu ensinamento, porque sua palavra era como autoridade. Havia na sinagoga um homem possesso pelo espírito de um demônio imundo, e gritou com voz muito forte: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Já sei quem tu és, o Santo Deus. Jesus então repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio lançou-se no meio de todos. Saiu dele sem lhe causar nenhum dano. Todos ficaram surpreendidos e diziam uns aos outros: Que maneira de falar é esta, que manda com autoridade e poder os espíritos imundos, e eles saem? E a sua fama se propagava por todos os lugares da circunvizinhança, né? Como diz a música, sua fama se espalhou e todos vinham ver. Através dos milagres, o povo começou a conhecer, né, Jesus. Os líderes começaram a temê-lo, porque até então o povo ouvia e seguia os seus líderes, né, conforme o que eles ordenavam. Viu? Vamos para o 6º mandamento. Jesus Cristo cura a sogra de Pedro. Havendo entrado Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste prostrada na cama com febre. Ele a tomou pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e o serviu. Né? Algo tão simples, né? Assim, um toque de Jesus. Por isso que muitas vezes em oração algumas pessoas dizem para Jesus tocar, ou derramar uma gotinha do sangue dele, né? Claro que isso não é literalmente derramar uma gota de sangue, mas que nasça no coração dele um fervor de compaixão pelaquela pessoa, que ela vai estar curada, né? O 7º, também em Mateus, o Senhor Jesus sara um leproso.
Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E nisso se aproximou um leproso e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, essa sua lepra desapareceu. Então disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que ordenou Moisés, para que sirva de testemunho a eles. Né? Novamente, algo tão simples, um toque, né? E um dizer que ele queria. E também este leproso foi humilde, né? Ele não chegou e disse a Jesus que ele teria que o curar, porque, né? Ou cura-me. Ele, na sua humildade, falou a Jesus: se tu queres, né? Cura-me. E Jesus quis, né? Talvez sentindo a humildade e a fé dessa pessoa, assim o fez. O 8º, um mudo fala. Enquanto eles saíram, lhe trouxe um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Jesus, quando ele falava, ele tinha poder, né? Ele tinha autoridade na sua fala. Então, indiferente do que ele ordenasse, ou a enfermidade, ou o demônio, saía, a enfermidade sanava, e assim por diante. Aliás, eu troquei. Esse é o 18º, onde o mudo fala. O 8º é Jesus Cristo cura um paralítico, que também é em Mateus 9. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi à sua cidade. E sucedeu que lhe trouxeram um paralítico, estendido sobre um leito. E Jesus, ao ver a fé deles, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas diziam dentre si: este blasfema. Conhecendo-lhe Jesus os pensamentos, disse: por que estáis cogitando maldades nos vossos corações? Por que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e foi para casa. As pessoas, ao vê-lo, se encheram de temor e glorificaram a Deus, que havia dado tal poder aos homens. Mais um milagre de cura de alguém que estava acamado, de alguém que estava enfermo, que precisava de Jesus, né, para seguir a sua vida, e Jesus assim o fez. E Jesus, no seu infinito poder, até mesmo o nosso pensamento, né, tem muitas situações que mostram, e até frases que dizem que antes de a gente se quer pedir, ele já sabe, né, que a gente ia falar. O 9º milagre, o homem de mão ressequida. E partindo dali, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E perguntaram a Jesus, para poder acusá-lo: é lícito curar no sábado? Porque o sábado seria o dia santo, né? O dia onde não trabalha, onde se descansa, né? Para ver o que Jesus iria fazer nesse sentido. Ele lhes disse: qual homem dentro de vós que, tendo uma ovelha e está a cair numa cova num sábado,
não lançará a mão a ela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer o bem no sábado. Então disse aquele homem: estende tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Né? É bem bonito também. Por que não fazer o bem, né? Sempre diz que nunca é tarde para fazer a coisa certa, nunca é tarde para fazer o bem. Então, porque temos que escolher o dia, né? Hoje em dia, é claro que já não é como antigamente, né? Essa questão do sábado, muita gente trabalha, isso é normal. Usamos mais o domingo, né, para ir na casa de Deus e para o descanso. Mas antigamente eles faziam isso no sábado, né? E é algo que com o tempo, né, com a cultura se modifica. Vamos lá para o 10º mandamento. Jesus cura o servo de um centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, se aproximou um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado está prostrado em casa, paralítico, terrivelmente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião, dizendo: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Somente manda uma palavra e o meu criado ficará curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a estes: vá, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Ao meu escravo: faz isto, e ele faz. Ao ouvir, Jesus maravilhou-se e disse aos que os seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei tanta fé. E vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Porém, os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como crestes, será feito. E foi curado o seu criado naquela mesma hora, né? Até parte desse milagre citado, do 10º milagre em Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13, é parte de uma das nossas orações, né? Ali, não entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo, né? Praticamente dessa frase que o centurião disse a Jesus foi tirado. E realmente é uma oração muito bonita, né? Porque a gente sabe, reconhece os nossos pecados, sabemos que somos pecadores, mas nós cremos que Jesus perdoa os nossos pecados, que da mesma forma que nós somos pecadores, Ele nos vê como filho e não trata com indiferença. E pode perdoar e pode curar, né? Tocar onde dói e sarar. Então, a fé desse homem era tão grande e, se vendo como um pecador, ele disse a Jesus que ele não necessitava ir até a sua casa, mas que, dando a ordem de que o seu servo fosse curado, assim seria feito. E assim Jesus o fez.